Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá, meu nome é Marcelo Bragion, eu estou muito feliz de estar aqui a convite do Wagner Moura, que foi idealizador deste Congresso Católico do CONACAT. Estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouco, não só da minha experiência com Deus, mas um pouco do que é ser igreja, né? Do que é ser igreja hoje. Então, o nome dessa palestra é O Seu Jeito de Ser Igreja, os 5 tesouros da fé. 5 curiosidades que vão mudar o seu jeito de ser igreja. Eu quero começar fazendo uma oração bastante conhecida, e se você quiser, você pode acompanhar aí onde você está em voz alta comigo, ou pode simplesmente acompanhar no seu coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu fiz essa oração porque um trecho dela vai ser uma das motivações principais dessa palestra, um dos eixos centrais desta palestra. Seu jeito de ser igreja, tesouros da fé católica, 5 curiosidades que vão mudar o seu jeito de ser igreja. Ainda nesta oração do creio, né, a oração do credo, o credo apostólico, que é a profissão de fé da igreja, e uma coisa que muita gente já sabe, outras não sabem, é que esta oração, creio, ela tem origem em uma oração de mesmo nome, mais extensa, chamada Credo Niceno-Constantinopolitano. O que esse nome gigante estranho significa? Significa que lá nos concílios de Niceia e Constantinopla, lá no início da igreja, a gente tem as datas aqui, o concílio de Niceia em 325 e o de Constantinopla 381 depois de Cristo. Foram nesses 2 concílios que a igreja fez a sua profissão de fé definitiva, que é o credo apostólico ou credo niceno-constantinopolitano. Depois de um tempo foi se desenvolvendo para uma oração mais sintetizada, sem perder toda a sua grandeza e toda a sua plenitude de poder professar a fé da igreja, e nós professamos com a igreja essa fé. Eu não estou usando e nem vou usar slides nessa palestra. Eu quero incentivar você que, se você quiser anotar alguma coisa que vai aparecendo, como, por exemplo, aqui essas informações que eu já dei no começo, algumas datas que eu coloquei, você já está percebendo que vai ser uma palestra bastante dinâmica, e quanto mais você participar dela, seja procurando uma passagem que eu vou dar aqui, ou procurando uma das citações do catecismo que eu vou colocar aí onde você está, isso vai te ajudar a guardar o conteúdo dessa palestra. Voltando ao credo, eu quero tirar
um trecho. Ainda antes, quero falar uma curiosidade. Esta oração da igreja, o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, é a principal profissão de fé da igreja, mas ela já causou alguns desentendimentos na história da igreja. Como eu disse aqui, no concílio de Nicéia e depois no concílio de Constantinopla, foi desenvolvida essa oração, porém, desde quando essa oração foi aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana, os católicos romanos começaram a ter alguns desentendimentos com os católicos ortodoxos. Eu não vou adentrar nesses detalhes, mas em 1054 houve uma divisão completa. Os ortodoxos já não mais professavam a mesma fé dos católicos romanos, e aí deu-se a origem a todo aquele segmento de fé católica ortodoxa que nós conhecemos. Só uma curiosidade muito interessante é que o que difere a profissão de fé da Igreja Católica Romana para a profissão de fé da Igreja Católica Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa é uma simples frase desta profissão de fé. Existe um determinado momento na profissão de fé que diz, estou falando da profissão de fé mais extensa, né, do credo apostólico niceno-constantinopolitano, que diz, a Igreja Católica Apostólica Romana reza assim: creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Se você procurar essa oração mais extensa, seja no catecismo, que eu estou te mostrando aqui agora, mais para frente a gente vai falar um pouco mais do catecismo, você vai encontrar tanto a oração mais extensa quanto a oração sintetizada, e você vai encontrar também um pouco dessa história que eu estou contando. E enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana reza, creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, o que reza a Igreja Ortodoxa e que é motivo dessa separação? Os católicos ortodoxos rezam, creio no Espírito Santo que procede do Pai pelo Filho. Então você percebe que é apenas uma palavra que gerou aí esse desentendimento e essa separação. Então, creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, creio no Espírito Santo que procede do Pai pelo Filho. Então, nós somos católicos apostólicos romanos. Se você não é católico apostólico romano, seja ortodoxo ou de qualquer outra religião, eu quero também te dar as boas-vindas, mas queria explicar isso a teor de curiosidade, porque é interessante saber dessas coisas. Depois disso, houve outros desentendimentos aí, até que uma das cruzadas saqueou algumas igrejas ortodoxas. Depois o Papa João Paulo II conseguiu se reaproximar e fez uma cerimônia em unidade com os ortodoxos, onde muitos dos desentendimentos foram ajustados, mas aí eles continuaram ainda com a profissão de fé deles e nós com a nossa, mas isso não nos impede de sermos irmãos e professar uma fé, se não igual, muito semelhante. O motivo de eu ter iniciado com o credo, com o creio apostólico, com a oração de profissão de fé, é que eu quero extrair uma frase dela. Creio na Santa Igreja Católica. É uma das frases de profissão de fé que nós rezamos nessa oração. Você que rezou comigo, você que ouviu, acompanhou no coração, ouviu. Creio na Igreja Católica. E o credo mais extenso reza, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Por que eu quero extrair esse trecho e por aí nortear essa palestra? Porque eu quero trabalhar aqui com vocês, até para fundamentar o tema dessa palestra, que é o seu jeito de ser igreja. Eu quero utilizar uma expressão que foi originalmente dita por Santo Inácio de Loyola, que é sentire cum ecclesia. Isso em latim, traduzido para a nossa língua, significa sentir com a igreja. Quando Santo Inácio de Loyola disse isso, é porque isso fazia parte do carisma deles, de obedecer cegamente às diretrizes do Papa em Roma e seguir na profissão de fé, evangelizando os povos.
Então, sentir com a eclésia, sentir com a igreja, é um desenvolvimento, vamos dizer assim, espiritual da interpretação de Santo Inácio de Loyola para creio na Santa Igreja Católica. Então, se creio na Santa Igreja Católica, se professo a fé com a Igreja Católica, eu sinto com a Igreja Católica, eu sinto a mesma fé que a Igreja Católica, então eu posso realmente dizer que eu pertenço a essa igreja porque eu trago em mim os mesmos sentimentos dela e os sentimentos dela são expressos no credo apostólico. É interessante que recentemente o Papa Francisco, em uma entrevista, eu estou aqui com a entrevista na íntegra, claro, não vou ler inteira para você, mas eu quero extrair alguns trechos. E por que eu não trouxe alguns trechos? Eu poderia fazer essa palestra espontaneamente, tá bom? Mas o que eu não queria perder? A integridade de cada termo utilizado. Então, se eu trouxesse essa palestra espontaneamente, pode ser que uma ou outra palavrinha do que eu vou dizer aqui, dos termos documentais ou da Sagrada Escritura, pudesse escapar e não era o que eu queria que acontecesse. Então, eu trouxe alguns trechos transcritos aqui para a gente poder meditar, compartilhar junto. Então, numa entrevista que o Papa Francisco deu ao padre Antônio Spadaro, na Casa Santa Maria, na segunda-feira, dia 19 de agosto de 2013, às 9h50 da manhã, ele disse: mantenho-me no tema da igreja e procuro compreender o que significa exatamente sentir com a igreja. Isso é o padre que estava entrevistando o Papa, queria saber do Papa Francisco o que significava para ele, que é um jesuíta, portanto, um discípulo de Santo Inácio de Loyola, que foi o que falou pela primeira vez o sentir com a eclésia, o sentir com a igreja. Então esse padre queria saber: Papa Francisco, você que é jesuíta, que foi a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola, que foi o primeiro a dizer essa frase, sentir com a eclésia, o que sentir com a igreja significa para o senhor? Então o Papa respondeu, e diz aqui, o Papa responde sem hesitação, ou seja, não precisa pensar para responder, ele já responde logo. A imagem da igreja de que eu gosto é a do povo santo e fiel de Deus. É a definição que uso mais vezes e é a da Lumen Gentium, que é um documento, no número 12, no capítulo 12, no parágrafo 12 da Lumen Gentium. A pertença a um povo tem um forte valor teológico. Deus, na história da salvação, salvou um povo. Não existe plena identidade sem pertença de um povo. Ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos considerando a complexa trama das relações interpessoais que se realizam na comunidade humana. Deus entra nesta dinâmica do povo. Então guarda aí o povo, né, e ainda mais um parágrafo. O povo é sujeito. E a igreja é o povo de Deus a caminho na história, com alegrias e dores. Sentir com a eclésia é, para mim, pois, estar neste povo, dentro do povo. E o conjunto dos fiéis é infalível no crer. E manifesta esta sua infalibilitas incredendo mediante... O que é infalibilitas incredendo que ele fala? A crer sem falhas. Crer, infalibilidade no crer. O povo é capaz de crer sem falhas. Mediante o sentido sobrenatural da fé de todo o povo que caminha. É isto o que eu entendo hoje como o sentir com a igreja, de que fala Santo Inácio. Quando o diálogo entre as pessoas e o bispo e o papa segue este caminho, é leal. Então, é assistido pelo Espírito Santo. Não é, portanto, um sentir ligado aos teólogos. Então, assim, o Papa diz o que significa para ele sentir com a igreja, né? E aí eu pedi para você guardar o povo, né, no primeiro parágrafo que ele diz. Então, sentir com a igreja é estar dentro de um povo. E um povo tem sentimento, compartilha da mesma fé e tem sentimento. Aí você entende o seu jeito de ser igreja.
aqui, baseado no que nos está ensinando o Papa, é você sentir essa fé da igreja manifesta no povo, e caminhando somente com o povo, unido com a igreja, você encontra o caminho da salvação. Você deve ter percebido que o Papa ressaltou: ninguém se salva sozinho. Então o seu jeito de ser igreja deve ser um jeito de ser igreja junto aos fiéis, junto com a igreja, não dissociado dela, tá? Então qualquer interpretação que se dá fora do contexto ensinado pela Santa Igreja, pela Sagrada Escritura, para nós católicos, se não duvidoso, um pouco até perigoso. Então é dentro desse sentido que eu quero continuar aqui, meditar com você o seu jeito de ser igreja, que eu quero nortear pelo sentir com a igreja, sentir com a eclésia. A entrevista continua, mas eu não vou lê-la toda. Se você quiser, mais uma vez eu te dou aí para você procurar. Você pode entrar no site do Vaticano, vaticano.va, e procurar lá pela expressão sentir com a igreja. Se você optar pela versão em português do site, lá no canto direito superior, você encontra lá uma opção para mudar o idioma, coloca em português, escreve sentir com a igreja e vai vir todos os documentos que estão em português que trazem essa expressão. Ou então coloca sentire com eclésia, e aí sentire é sentire mesmo, né? Sentire com C-U-M, eclésia com 2 Cs. Então, aí você também vai encontrar essa entrevista que o Papa deu, muito rica em significados. Agora sim, eu quero começar aqui os 5 pontos, os 5 curiosidades que são tesouros da igreja, que estão aí desde todos os tempos, para nós não só vivenciarmos, mas compartilharmos e nos aprofundarmos. Mas eu quero trazer aqui como curiosidades, porque às vezes algumas interpretações que a igreja faz surgir desses escritos não chega ao conhecimento de todos, e é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. A primeira curiosidade que eu quero tratar aqui como um tesouro da fé católica é a revelação. Muitas pessoas falam revelação como se revelação fosse algo quase que miraculoso, que acontece num passe de mágica. Então vamos esquecer, tá? Essa impressão que foi atribuída, talvez, essa palavra revelação, como se fosse um mágico que vai revelar um passe ali, um truque. Não é isso. A revelação é algo muito concreto, que aconteceu no tempo e na história, tocou a vida do povo de Deus, e essa experiência do povo de Deus, quando estes mistérios foram revelados, foi perpetuada de geração em geração até chegar nos nossos dias, onde nós professamos o credo apostólico. Então, o que eu quero falar da revelação? Olha só, tem uma passagem na Sagrada Escritura muito interessante, que é o Evangelho de São João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Eu quero ler aqui para você. Então, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E aí, um pouco mais abaixo, nós temos lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne. Então, olha lá, Deus era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Depois, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, versículos de 1 a 3 e versículo 14. Agora, para fazer uma analogia dessa palavra, eu quero usar uma outra passagem que está lá em Gênesis. Eu não vou usar, tá, muitas vezes a Sagrada Escritura, até para não tornar a palestra, vamos dizer assim, difícil de ser acompanhada, mas alguns pontos aqui eu quero ressaltar para a gente continuar
prosseguir nesse conteúdo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Aí eu quero que você continue comigo no versículo 3. Deus disse, haja luz, do verbo haver. Lembra do verbo? O verbo era Deus, estava em Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, e o verbo se fez carne. Mas antes, no princípio, o verbo era Deus, estava em Deus, antes de se fazer carne. Então Deus, tendo esse verbo, e esse verbo sendo Deus, ele diz, haja luz. Ele usa o verbo, manda sobre todas as coisas, disse haja luz e houve luz. Então, aqui eu queria utilizar essas duas passagens para fazer uma relação muito interessante. Então, olha que realidade interessante. Deus, que era o verbo era Deus, estava em Deus e sem ele nada foi feito. E aí a gente leu lá em Gênesis que Deus se utilizou do verbo haver. Aqui eu estou falando num sentido interpretativo de analogia, tá? Eu estou fazendo essa analogia direta, até mesmo porque a Sagrada Escritura traz dizendo categoricamente que Deus era o verbo. Então Deus diz, haja luz e houve luz. Interessante que, se nós percebermos, a comunicação, a linguagem, né? A linguagem, cada povo tem o seu idioma, né? Tem sua linguagem. Só que existem alguns padrões, né? Para as linguagens. Um desses padrões é a conjugação dos verbos. Então, os verbos estão sempre em duas pessoas, né? São conjugados em duas pessoas. São conjugados em três pessoas do singular, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, e são conjugadas em primeira pessoa do plural, segunda do plural, terceira do plural. Claro, isso a gente aprendeu lá no primário, lá quando a gente estava na escolinha, mas o que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Deus era o verbo, linguagem, idioma, padrão, o que tem tudo isso a ver? Olha que curioso, nós, católicos apostólicos romanos, cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas que são um só Deus na Santíssima Trindade. Tudo bem? Então, por que então eu estou batendo tanto na tecla do verbo? Quando Moisés perguntou a Deus lá no monte, mas Senhor, quando me perguntarem quem és tu, o que eu digo? Qual é o seu nome? E Deus responde para ele, eu sou. Então, Deus responde a Moisés o seu nome conjugando um verbo. Tá? Eu quero que você continue com essa questão da analogia da linguagem, do idioma, do padrão, mas quero que você continue lembrando do Deus Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e do Deus que no princípio disse, haja e houve, faça-se e fez-se. Então, Deus diz, eu sou. E bastava para Moisés. Moisés desceu e disse, o nosso Deus é o eu sou. Este é o nosso Deus. Quando Deus Pai anuncia o Filho, ele diz assim, ele é o meu Filho amado. Tá bom? Então, eu sou, ele é. Ele é o meu Filho bem amado. E quando Jesus é assunto ao céu, né, sobe ao céu, ele na verdade não é assunto, né? Ele realmente sobe ao céu, porque se ele fosse assunto ele precisaria da ajuda de alguém, mas como ele não precisa da ajuda de ninguém, ele subiu sozinho. Então, quando ele sobe ao céu, ele anuncia o Espírito Santo, e aí ele diz, o Paráclito virá, e quando ele vier, entendeu? Então, olha só, eu sou, desculpa, eu quero aqui refazer porque eu pulei uma parte aqui.
Então Deus diz, eu sou. Quando ele anuncia o filho, ele não diz ele é, ele diz, tu és o meu filho, tá bom? Então, meu Senhor, quem és tu? Pergunta Moisés. Aí Deus diz, eu sou. Aí Deus vai anunciar o filho, então diz, tu és o meu filho. E quando vai Jesus anunciar o Espírito Santo, diz, ele é o Espírito Paráclito. Então, eu sou, tu és, ele é. Então aí a gente vê as três pessoas do singular conjugando o verbo. Então pode parecer uma curiosidade boba, mas é interessante como que aí a gente também entende o mistério da Trindade, né? Três pessoas conjugando manifestações diferentes do mesmo Deus, mas no singular, porque não é um Deus plural, é um Deus uno em três pessoas. Eu sou, ele é. Eu sou, tu és, ele é. Tá bom? Eu queria trazer isso como uma curiosidade para você, até para poder você contar isso. Pode parecer uma brincadeira, mas isso pode ser uma coisa muito valiosa nós contemplarmos isso, porque a gente se pergunta assim, se Deus era o verbo, e o ser humano em um determinado momento da história começou a falar, começou a expressar comunicação, e através dessa comunicação ele entendeu a Deus e proclamou a Deus, a gente percebe a importância de poder falar de Deus, proclamar a Deus, evangelizar os povos, ser igreja desse jeito, falando de Deus, como eu estou falando de Deus para você, como você pode pegar esse conteúdo e falar de Deus para outras pessoas. Então é muito interessante a gente entender que Deus uno se manifestou em três pessoas e não passou a ser plural, continuou a ser singular, né? Ser um. Então Deus Pai, eu sou, Deus Filho, tu és, Deus Espírito Santo, ele é o Espírito Paráclito. Lá no compêndio do Catecismo, então, eu falei no começo do Catecismo aqui maior, né? A edição típica vaticana, aqui eu até aconselho você a procurar aí numa livraria católica. Compre, viu? Compre, se você ainda não tem, leia, porque aqui está um dos maiores fundamentos da formação de um cristão católico autêntico, que é o conhecimento da doutrina da igreja, explicada pela própria igreja, tá bom? Agora, claro, para eu não tomar as citações mais extensas do Catecismo edição típica, eu quero pegar aqui o compêndio, né, que foi publicado há alguns anos atrás pelo Papa Bento XVI, pouco depois que ele assumiu o pontificado. Então, esse aqui é um resumo desse catecismo maior, tá bom? Então, eu quero aí citar o parágrafo 161 desse catecismo resumido, onde nós temos a seguinte afirmação. Por que a igreja é una? E o catecismo diz assim, a igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus, como fundador e chefe Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo, como alma, o Espírito Santo que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma só sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. Então é muito interessante fazer essas analogias, porque são analogias curiosas aí que a gente pode fazer no cotidiano, mas ajuda a gente a entender esse mistério do Deus revelado, né? Deus que se revelou em três pessoas, Deus que era o verbo era Deus, estava em Deus, Deus usou o verbo e criou todas as coisas, haja e houve, né? E esse verbo conjugado em três pessoas não deixa de ser singular, eu sou, tu és, ele é. Então, essa era uma curiosidade que eu queria passar para você como um dos tesouros da fé católica, a revelação de Cristo, que é o verbo encarnado. Entende? Porque aí a gente entende também, por exemplo, quando a gente lê a Sagrada Escritura, dizia São Jerônimo, não é palavras nem livro que tu lês Deus, né? É Deus escrito, né? É Deus decodificado em frases que ficam mais fáceis para a gente entender, sentir, né? E viver.
Agora, a gente tendo passado a primeira aí da revelação, a gente ainda vai estender um pouquinho mais na revelação, mas dentro das outras 4 curiosidades que eu vou compartilhar aqui com você. Eu quero agora entrar na segunda, e a segunda é aquela que eu já fiz uma pequena introdução na primeira, que é a Sagrada Escritura. O próprio santo São Jerônimo dizia... São Jerônimo, né, para quem não sabe, foi o primeiro que traduziu a Sagrada Escritura, né, para o latim, dando origem, né, à versão que nós temos acesso hoje. E ele dizia, né, a ignorância da Sagrada Escritura é a ignorância de Cristo. Então, quem não conhece a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra, né? E o Deus da palavra que é o verbo, né? Então, é muito, muito interessante essa relação. Mas, para nós aprofundarmos sobre a Sagrada Escritura, eu preciso entender o seguinte. A Sagrada Escritura, que foi revelada por Deus, a gente precisa entender que nada mais, nada menos ela é do que os relatos de Deus na história do povo de Deus. Então eu quero pegar aqui mais um trecho do compêndio, que é o parágrafo 9, onde ele diz assim, olha, a gente volta na primeira curiosidade que eu compartilhei com você como um tesouro da fé católica, que é a revelação. E aí eu falei aquela curiosidade da relação que a gente pode fazer com a conjugação do verbo comum de qualquer idioma, 3 pessoas no singular, 3 pessoas divinas em um só Deus. E aí a gente entra aqui, a Sagrada Escritura. Olha que curioso que nos ensina a igreja. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? Né? Por exemplo, a gente pode pensar assim, Deus pode revelar alguma coisa hoje? Olha, fora das que ele já revelou, não. E por que não? Porque nós precisamos o quê? Sentir com a igreja. E olha o que a igreja sente a respeito disso. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? É a que se realiza no seu verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Olha, mediador e plenitude. Lembra, mediador, ele era o verbo estava em Deus, o verbo se fez carne e habitou. E usando, não posso dizer usando, mas em comunhão com esse verbo, Deus criou todas as coisas, né? Utilizando a palavra, faça-se, fez-se. Então, Deus, Jesus Cristo, quando se encarnou, como diz lá no versículo 14 do capítulo 1 de São João, ele foi a plenitude da revelação. Ele, sendo o único Filho de Deus feito homem, é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e do Espírito Santo, a revelação está agora plenamente realizada. Ainda que a fé da igreja tenha de captar, olha que legal, tenha que compreender gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Olha que curioso, eu vou fazer aqui uma dramatização, tá bom? Deus veio revelando, né, ao povo de Deus, veio revelando-se ao povo de Deus. Até que chegou o tempo do verbo se fazer carne. Aí Deus olhou para a humanidade e disse a sua última e definitiva palavra de revelação: Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós fazemos ao sentir com a igreja é compreender gradualmente, ou seja, compreender a cada dia todo o alcance desse evento da encarnação do verbo de Deus no mundo. Então, olha que interessante. O que Deus vai revelar hoje, o que ele vai revelar hoje é uma interpretação do que ele revelou até a encarnação do verbo e a vinda do Espírito Santo. Então, tudo isso que nós temos aqui, um pouquinho mais para frente eu vou falar o que é esse livrão aqui que você está vendo. Não é a Bíblia, tá? Mas é um livro muito importante, no finalzinho eu vou falar para você. Mas tudo isso que nós estamos vendo aqui, que é ensinamento doutrinal, teológico, da Sagrada Escritura, é uma
compreensão gradual, tá bom? Um desenvolvimento, como a igreja desenvolveu lá a profissão de fé durante os primeiros séculos e chegou até os dias de hoje, desenvolvendo essa mesma fé, a igreja está até hoje conseguindo gradualmente compreender a encarnação do Verbo, que é a definitiva revelação. Então, a Sagrada Escritura, o que é? A Sagrada Escritura é a expressão literal desse evento revelado por Deus. Então, mais uma vez, né, a frase de São Jerônimo, tão forte, né? A ignorância da Sagrada Escritura é a ignorância de Cristo. É interessante também uma outra coisa que quando a gente lê esse trecho aqui do catecismo, lá no catecismo resumido, né, lá no parágrafo 9, né? E é interessante porque se você adquirir o compêndio do catecismo da igreja, por exemplo, eu estou falando aqui do parágrafo 9, mas embaixo você consegue ver os parágrafos que deram origem a esse parágrafo resumido, e para onde leva esses parágrafos que deram origem ao parágrafo resumido? Leva para o catecismo completo, tá bom? Então, só para você entender. Então diz lá, né? Tá bom. Quando ele diz lá no parágrafo 9, captar gradualmente todo o alcance da encarnação do Verbo. Captar todo o alcance significa que vão surgir compreensões novas da mesma realidade. Então, quando eu falo assim, tudo que está na Bíblia é verdade. Tá bom? Claro, quem tem fé em Deus, quem tem fé na palavra, claro que isso é óbvio para ele, né? O cara acredita na Sagrada Escritura, óbvio, tudo que está na Sagrada Escritura é verdade. A minha pergunta e aí é o desafio interessante, toda a verdade está na Bíblia? Então isso é algo para nós refletirmos. Isso foi um desenvolvimento teológico, né, que justifica a compreensão gradual, né? Compreender gradualmente é estar compreendendo de formas novas a mesma revelação, e com isso nós podemos até, se não afirmar, entender de forma usual, tá? Que você pode usar, tá? Essa expressão. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Então nós precisamos, a partir da Sagrada Escritura e da nossa oração, sentindo com a igreja, né? Tendo o nosso jeito de ser igreja junto com o povo de Deus, nesse sentir e com a eclésia, eu conseguir desenvolver a minha fé para novos caminhos, né? Como que a gente pode entender isso? E eu vou te falar uma coisa bem interessante. Você fala assim, não podemos ir além da Sagrada Escritura, porque aí é o homem querendo inventar. Eu vou te dizer uma coisa. Perceba quanto a evangelização dos povos mudou através dos séculos, sem transgredir a Sagrada Escritura, muito pelo contrário, compreendendo-a melhor. Por quantos e quantos anos, séculos, os homens brigaram separando-se, vamos dizer assim, valorizando mais os seus pontos de diferença do que os seus pontos comuns, né? Hoje a gente vê um gradativo crescimento de união entre as pessoas, que nada mais nada menos representa do que uma interpretação gradual desse amor de Cristo, que não exclui ninguém, mas sim pretende se aproximar de todos e, respeitando a todos, semear o amor de Cristo. Então, perguntas que nós devemos fazer ao tentar compreender gradualmente essa revelação. A carta de São João diz, né? Quem
na verdade o Evangelho de São João, né, diz: quem ama conhece a Deus. A minha pergunta é: quem amou de verdade? Não foi Deus? Não foi Cristo? Não foi Jesus? E o nosso amor não é baseado no amor dele? Portanto, quem Deus não amou? Quem Jesus não amou? E quem Jesus não amou incondicionalmente? Se eu ainda não sou capaz de amar a todos incondicionalmente, como Jesus amou, eu ainda preciso progredir gradualmente na compreensão desse amor, até que ele se manifeste no meu ser igreja, no meu sentir com a igreja, tá? Isso é só uma explicação pequena para entender como que gradualmente a gente vai compreendendo isso. Agora eu quero encerrar essa segunda curiosidade com um trecho de São Bernardo de Claraval. Ele diz: a fé cristã, todavia, não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Então, eu quero encerrar essa segunda curiosidade que eu falei sobre a Sagrada Escritura, com essa frase de São Bernardo de Claraval, para te dizer assim: apesar de a Sagrada Escritura ser a referência principal de toda a fé da igreja, nossa fé não é uma religião do livro, que é uma letra muda. Nós somos a religião do Deus vivo e encarnado. Então, além de conhecer a Sagrada Escritura, para ter conhecimento de Cristo, é preciso ter experiência de Cristo. E ter experiência de Cristo é sentir como Cristo. E sentir como Cristo é sentir como a sua esposa, que é a igreja. E aí a gente volta de novo no princípio, seu jeito de ser igreja, sentir como a igreja. Vamos agora para a terceira curiosidade. Aqui eu estou chamando de curiosidade, tá? Porque na explicação da doutrina, baseada em cada um desses temas, eu coloco algumas coisinhas curiosas que é para a gente refletir e levar adiante, tá? A terceira curiosidade eu quero falar sobre a tradição. Tá? Aqui eu não vou me estender muito, até porque é um tema bastante delicado, mas é um tema que salva definitivamente qualquer dúvida que as pessoas possam ter em relação a sacramentos, a dogmas, a doutrina que a igreja ensina. Hoje a gente vive um tempo muito difícil na questão de questionamento de dogmas de fé, tá bom? Então, o matrimônio é desacralizado, as pessoas não consideram mais como algo sagrado, o ter filho já não é mais algo planejado, uma experiência de amor, muitas vezes acontece aí de forma indevida, imprudente. Os próprios sacramentos da igreja, o Santíssimo Sacramento é vilipendiado, as pessoas não prestam a devida reverência de adoração, de amor ao Santíssimo Sacramento, as pessoas não procuram a confissão para entrar em comunhão de novo com a igreja. E olha que interessante, todos esses desvios da fé da igreja podem estar em um único ponto: não entender o que é tradição da igreja. Então, apesar de eu não me estender muito, tá bom? Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Ainda pegando um pedacinho lá do que eu falei no segundo ponto sobre a Sagrada Escritura, captar gradualmente. Olha só. Partindo deste princípio, podemos entender que falar de tradição significa falar de transmissão da verdade desenvolvida pela igreja através do tempo e segundo as necessidades das pessoas em cada época. Então aí nós temos 3 características que difundem essa revelação. Então a gente começou lá, no 1, recapitulando, revelação. Aí eu falei do Deus Verbo, que se conjuga em 3 pessoas, mas continua sendo um único Deus. Depois eu falei da Sagrada Escritura, que é o Verbo feito carne, e a Sagrada Escritura é o Verbo, né, em letras, né, o Deus escrito para nós.
E agora eu entro também na questão do magistério, né? O que é o magistério? O magistério é o desenvolvimento dos apóstolos. Olha para você ver que curioso. Eu vou ler aqui esse trecho para ajudar na compreensão. Na Escritura, temos o exemplo da vida de Cristo. Na tradição, temos a transmissão dos ensinamentos de Cristo. Então, vamos voltar na Escritura. Olha, estou falando de tradição, terceiro ponto. E eu quero trabalhar com você 3 características da tradição, que são características que transmitem através do tempo a revelação de Deus. Uma é a Sagrada Escritura, né? Uma é a Sagrada Escritura, outra é a tradição da igreja e outra é o magistério. Na Sagrada Escritura temos o exemplo da vida de Cristo. Na tradição temos a transmissão dos ensinamentos de Cristo contidos na Escritura. E no magistério temos a interpretação da Escritura difundida pela tradição e aplicada aos ensinamentos da igreja. Para você aprofundar mais esse tema da tradição, eu quero te convidar, olha, até se você não quiser, tá, adquirir, se você ainda não quiser adquirir o compêndio do catecismo ou o catecismo completo edição vaticana, você pode procurar na internet, tá bom? Você encontra esse documento aqui disponível em PDF na internet, basta você digitar lá compêndio do catecismo da Igreja Católica, PDF. Aí vai vir lá, você baixa na sua máquina e todos esses parágrafos que eu estou citando aqui você vai encontrar lá. Então, a partir do parágrafo 11, o catecismo traz a transmissão da revelação divina. Então ele responde perguntas como: por que e de que modo a revelação divina deve ser transmitida? O que é a tradição apostólica? Responde também como se realiza a tradição apostólica. Responde ainda, que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? A quem é confiado o depósito da fé? O depósito da fé é o conjunto, tá? De todos os nossos termos de profissão de fé. Isso é o depósito da fé. A quem cabe interpretar autenticamente este depósito? Que relação existe entre Escritura, tradição e magistério? Então essas perguntas aqui são todas respondidas aqui no catecismo. Eu gostaria de detalhar cada uma delas, mas é claro, nosso tempo aqui não é tão extenso assim. Mas eu vou aqui te contar apenas uma curiosidade que vai te ajudar a entender muito dessas coisas, tá bom? Olha só, o que a Sagrada Escritura nos traz de mais forte em relação a Jesus e seus apóstolos? Muitas pessoas vão dizer a experiência da cruz. Mas aí a gente tem uma controvérsia. Nem todos presenciaram, alguns apóstolos não estavam presentes ali na crucifixão, outros apóstolos não tiveram coragem de se aproximar, e existiu apenas um apóstolo que esteve ali aos pés, que foi São João, foi João apóstolo. Então, se a cruz, há controvérsias em dizer que a cruz foi o ponto alto de experiência entre Jesus e seus apóstolos, qual outro ponto poderia ter sido o ponto ápice da experiência de Cristo e seus apóstolos? Eu vou te dizer qual foi o momento. Foi o momento da Santa Ceia. Foi o momento da celebração pascal. E ali existiram alguns pontos altos, que eu posso até dizer 2, tá? 2 pontos altos. Um deles, que é inegável, é a Eucaristia. Jesus pegou o pão e disse, isto é o meu corpo, e pegou o vinho e disse, isto é o meu sangue. A partir daquele momento não existia mais substância e matéria de pão. O que existia ali era corpo de Cristo, o que existia ali era sangue de Cristo, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas com sua palavra, haja e ouve, ele tem poder de transformar a substância das matérias naquilo que ele pretende. Então ele usou o verbo, isto é o meu corpo, e aquele pão passou a ser carne de Deus. E ele disse a mesma coisa ao vinho, e aquele vinho deixou de ser matéria alcoólica, vamos dizer assim, e passou a ser sangue de Deus. E ele compartilhou aquilo
Ele compartilhou o seu corpo, ele compartilhou o seu sangue com os apóstolos, corpo e sangue que mais tarde haveria de ser derramado na cruz e dilacerado na cruz. Os apóstolos compartilham, comungam, né, daquele corpo e daquele sangue, e aí Cristo diz, segundo ponto alto, fazei isto em memória de mim. Olha como é forte, mais uma vez o verbo, fazei. Deus era o verbo estava em Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fazei isto em memória de mim. Deus, que é todo poderoso, ali na pessoa de Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao dizer isso aos apóstolos, ao ordenar, né? Por isso a ordenação sacerdotal, porque Cristo ordenou, fazei. Não é, se você quiser, faça. Não, fazei isto em memória de mim. Disse assim, fazendo isso, depois que eu for para o céu, vocês perpetuarão a minha memória entre os povos. Entendeu a transmissão? Cristo fez aquele dia e deu autoridade para os seus apóstolos fazerem a mesma coisa. Entenda, Cristo não disse assim, fazei algo semelhante ao que eu fiz, fazei isto. Quando Cristo ordenou isso, deu aos apóstolos o mesmo poder de transubstanciar a matéria. O que é transubstanciar? Transformar a substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Ele deu esse poder aos apóstolos. Dando esse poder aos apóstolos, os apóstolos estavam munidos do poder de transubstanciar a matéria, ainda que essa matéria, agora corpo e sangue de Cristo, conserve a sua aparência, o seu gosto. Você toca é pão, você come é pão, você sente o paladar é de pão, você sente o cheiro é de pão, mas não é mais pão. Da onde vem esse poder? Do mistério de Cristo que faz as coisas do jeito dele. E ele ordenou aos apóstolos que fizesse o mesmo para todas as gerações, perpetuarem a sua memória. Então, essa revelação da missa, tá bom? A revelação da Santa Ceia foi transmitida pelos apóstolos até o dia de hoje. E quem são os apóstolos, senão aqueles que interpretaram que em um determinado momento eles haveriam de morrer e precisariam deixar outros. Se eles estavam munidos do mesmo poder de Cristo, que é Deus, eles poderiam ordenar outros apóstolos. Tudo bem? Dá para entender a transmissão de um para outro? Entende? Se você tem um poder e você me dá esse poder é todo meu. Você não me deu um poder em parte, fragmentado. Não é só um pedaço do poder, é o poder todo. Então, se eu pego esse poder e quero dar esse poder a outra pessoa, eu consigo, porque você me deu, agora ele é todo meu. Então eu vou e dou a outra pessoa. Essa outra pessoa pode gozar dos mesmos benefícios que eu gozava quando tinha o poder em minhas mãos. Então é aí que você entende que a revelação de Cristo é transmitida pelos apóstolos e os próprios apóstolos têm aquela sabedoria de interpretar no devido momento de dar um passo acima, dar um passo à frente na compreensão gradual. E aí eles ordenaram outros apóstolos. E esses apóstolos vêm sendo ordenados até o dia de hoje, para que hoje a gente vá à igreja e possa comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, como os apóstolos comeram e beberam naquele dia com Cristo na Santa Ceia. Então, olha que curioso você entender isso. Muitas pessoas não entendem que aquele poder que Cristo deu aos apóstolos é o mesmo poder que hoje um padre, um bispo e o papa goza na igreja. Porque foi transmitido. E aí as pessoas falam assim, eu não vou me confessar com um homem como eu, um padre pecador, para que eu vou lá me confessar? Aí eu te pergunto assim, você não vai no médico porque o médico é um homem como você? Porque, assim, eu não vou no médico porque o médico também fica doente. Se ele não ficasse doente, aí eu ia nele. Porque aí ele ia poder me sarar. Então, existem certos argumentos para se desviar do ensinamento da igreja que eles não têm pé nem cabeça.
basta um pequeno aprofundamento no quesito tradição da igreja, escritura, tradição e magistério, que você vai derrubar por terra todas essas más interpretações da doutrina do ensinamento da igreja nos tempos de hoje, tá bom? Agora eu quero ir para o quarto ponto, que é falar um pouco mais de doutrina. Já falei bastante aqui da doutrina, mas eu quero agora no quarto ponto falar aqui uma curiosidade. A doutrina, ela é uma explicação sistemática do desenvolvimento da fé da igreja, conforme vimos até agora. E esta doutrina é expressa nos catecismos, né? Então, mais uma vez aqui, o catecismo, né? Eu gostaria muito que você tivesse. Se você não tiver, esse também você consegue encontrar na internet, esse completo. Mas é muito interessante, você tem, é muito barato, tá bom? É um investimento para a sua vida toda, para a sua vida de cristão, para o seu jeito de ser igreja, para você se sentir com a igreja e conhecer os mistérios da nossa fé, tá bom? Aqui o resumo, né? É bom também que você tenha isso aqui, uma versão praticamente de bolso, você pode levar para qualquer lugar e pode te ajudar em muitos momentos, às vezes até no momento que surge uma dúvida, tá bom? Você recorre lá e rapidamente você tira essa dúvida. Aqui, eu falei para você que eu ia falar no final, tá bom? Olha, eu ainda tenho a doutrina um pouquinho aqui para falar, ainda vou falar de mais um ponto. Fica comigo mais um pouquinho, eu vou fechar tudo falando da fé, tá bom? Como quinta curiosidade. Mas eu queria agora que você conhecesse esse livro, né? Aqui, se você não conseguiu ler aí, eu vou ler aqui para você. Denzinger. Eu não sei se você já ouviu falar desse compêndio, mas ele é um compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral da igreja. O que tem aqui dentro, tá bom? Isso aqui não é um livro de leitura, tá? Para você comprar e ficar lá lendo da primeira à última página. Não é isso, não. Isso aqui é um livro de consulta, tá bom? Um livro que traz de forma sintética todos os documentos da igreja, desde o Concílio de Jerusalém no ano 70 até a encíclica Ecclesia de Eucaristia do Papa João Paulo II de 2000, não vou me lembrar o ano, tá bom? Não sei se é a Eclésia de Eucaristia do Papa Bento XVI, tá bom? Não sei se eu fiz aí uma confusão, mas traz todos os documentos da igreja, claro, de forma sintética, os principais parágrafos, desde o ano 70 até o ano 2005. Claro que isso aqui é um investimento um pouco maior, né? Mas é muito interessante que você tem. Se você gosta de estudar, de aprofundar nos mistérios da igreja, de conhecer mais a história da igreja, como esse desenvolvimento gradual, esse conhecimento gradual da revelação de Cristo foi interpretado pelos papas e pelos bispos através do tempo da história, esse livro vai te ajudar bastante, tá? Muitas das curiosidades que eu falei com você aqui nessa palestra foram inspiradas por esse grande compêndio dos símbolos e definições e declarações de fé e moral, o Denzinger. Voltando aqui à doutrina. Por que a doutrina é importante, tá? E doutrina, quando eu falo, doutrina é o ensinamento da igreja. As pessoas, é outra palavra também que as pessoas impõem um rótulo de negatividade, tá bom? Tá sendo doutrinado, isso é uma lavagem cerebral. Olha, desculpa, tá bom? Doutrina a gente pode fazer uma relação, claro, olha, uma relação bem banal, tá? Só para você entender. Vamos supor assim, ó. Você diz assim quando você professa a fé. Não sei se você vai à igreja todo domingo, se não vai, é interessante que vá, porque é assim que nos ensina a Santa Igreja, que você frequente a missa aos domingos, né? E você vai lá e reza assim: creio na Santa Igreja Católica, que foi como a gente começou. Lembra essa palestra? Só que aí você professa a fé com o povo de Deus, sentindo a fé da igreja, o sentir com a eclésia, e fala lá de plenos pulmões: creio na Santa Igreja Católica. Aí você sai e começa a questionar os ensinamentos, os dogmas, a doutrina da igreja. Então me desculpa, alguma coisa está errada, tá bom?
Foi você que aderiu à fé da igreja, não foi a igreja que aderiu a você. Então, se você aderiu à fé da igreja, ou você se adequa à fé da igreja e submete-se no sentido positivo, tá? Não é submete-se no sentido negativo. Submeter-se a Deus não é ruim, ou é? Então, se não é ruim para você também submeter-se a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, quando você entra na igreja e professa que crê em Deus como a igreja crê, porque você crê na Santa Igreja Católica, você acredita em tudo que ela ensina. Então você não pode sair por aí simplesmente questionando o que os homens da igreja em 2000 anos transmitiram de fé e desenvolveram de conhecimento a respeito de Deus no tempo e na história. Às vezes algumas pessoas se converteram ontem e querem saber mais do que o Papa. Então, existe aí alguma coisa que precisa ser ajustada, tá bom? Mas é só um pouquinho de cuidado, de atenção, de um pouco mais de amor à igreja, você vai conseguir derrubar o véu, tá? Que está impedindo você de ver que esse ensinamento da igreja é a única forma de você não desviar do caminho. Então, eu poderia falar muitas outras coisas sobre doutrina, mas a curiosidade mais importante é que, se você professa crer na Santa Igreja Católica e não segue o que a doutrina ensina nos mandamentos, nos dogmas, na fé, na moral que a igreja ensina, você precisa rever os seus conceitos de fé, os seus conceitos de creio na Santa Igreja Católica, porque você está tendo um jeito de ser igreja que não é o sentir com a eclésia, que não é o sentir com a igreja. Então, eu quero aqui, por último, né, é interessante também, ainda na doutrina, né, que é a quarta onde eu revelo a quarta curiosidade, é interessante uma coisa, né? Se você pega, por exemplo, o catecismo, ele explica essa doutrina baseada no credo apostólico, entendeu? Então ele pega cada trecho do credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí ele vai explicar o que é eu creio para a igreja, o que é Deus Todo-Poderoso para a igreja, e é assim que você vai pegando, tá, o sentir com a igreja. Outra coisa que o catecismo usa, tá? Para você não pensar que isso aqui é uma interpretação humana, né? Como muitas pessoas falam por aí, a doutrina da igreja é um ensinamento humano. Aí você pega lá, o catecismo pega os 10 mandamentos. O que significa os 10 mandamentos? Né? Aí pega a profissão de fé, aí o que significa cada termo da profissão de fé, aí pega os evangelhos de Jesus, para que você consiga entender o que é imitar a Cristo no tempo de hoje, né? No mundo atual. Então, essas coisas que vão enriquecer, tá bom, a sua fé. E eu quero terminar aqui, concluir com uma breve palavra sobre a fé como quinta curiosidade, tá? Eu quero até ler, tá bom? Esse trecho aqui. Trazer estes conhecimentos, estes que eu partilhei até agora e muitos outros que você vai descobrir aprofundando na Sagrada Escritura, nos documentos da igreja, no ensinamento da igreja, até chegar a que o seu jeito de ser igreja seja um sentir com a igreja. Realmente você trazer não só Deus dentro de si, mas todo aquele ensinamento verdadeiro que liberta as pessoas do erro, do desvio, do perigo, do mal. Trazer estes sentimentos e conhecimentos dentro de nós é o que nos faz ser igreja no mundo. O nosso comportamento condizente com essas verdades é que mantém a Igreja Católica viva e atuante hoje. Tá bom? Então, onde a igreja perde a sua força? Em seus fiéis que, apesar de professarem crer nela, não testemunham esse crer e sentir com a igreja no mundo entre os homens, tá bom? Então isso é uma coisa interessante, né, da gente entender. Que eu faço um convite, já estou até encerrando. Essa palavra sobre fé é bem pequena, tá? Porque a gente sabe muito bem o que é fé, o que é ter fé. Agora, o seu jeito de ser igreja precisa ser um ter fé sentindo esse sentimento da igreja. Para adquirir esse sentir com a igreja, você precisa ter intimidade com Deus.
E a intimidade com Deus nasce da oração. E a oração revela em nós o melhor de nós, tá? Porque Deus faz isso. Existe até, que eu quero encerrar com isso, que é como até em quem não tem fé, Deus se manifesta e faz brotar a fé de um jeito muito curioso. Quero contar aqui duas histórias bem rápidas. Uma, eu não vou lembrar o nome exato, não sei se é Carlos Frossard ou João Frossard, tá? Carlos ou João Frossard. Ele era um ateu, né, que vivia na França, e ele foi criado sem nenhuma referência cristã. E ele por muitas vezes escreveu coisas contra Deus para provar que Deus não existia. E ele era renomado, tá bom, na época dele lá na França. Ele passou por uma dificuldade muito grande, perdeu tudo e todos. E desolado, andando pela Praça de Paris, ele avista a Catedral de Paris, olha lá para dentro, escuro, e vê uma luzinha vermelha, né, lá do sacrário. E ele entra e vê algumas pessoas, poucas pessoas ajoelhadas ali na frente. E ele, sem ter o que fazer, tendo perdido tudo e todos, entrando numa crise de consciência por ter pregado contra Deus durante todo o tempo, agora estava ele desamparado dentro de uma igreja. Ele imitou aquelas pessoas e se ajoelhou. 5 minutos depois ele saiu, sentou na calçada e escreveu a seguinte frase: eu entrei na igreja sem ter nada e nem ninguém. E na igreja conheci um amigo que não é deste mundo. Ele arrancou o homem que existia em mim e colocou em mim uma nova criatura. Deus existe. Então, essa é uma das coisas que eu quero deixar com você, tá bom? Deus atua. Então, se você tem dificuldade com algum desses termos que a igreja ensina hoje em dia, se ajoelhe 5 minutos em oração e peça a Deus sabedoria, esclarecimento. E se você quer se manter na fé da igreja, peça a Deus sabedoria e graça que Ele te dará. Uma outra coisa interessante sobre a fé como que pequenos atos de fé transformam o mundo, né? Claro que você deve ter tido já suas experiências de fé, pequenas ou grandes, miraculosas ou nem tanto, mas é muito importante você perceber como que a fé transforma a vida das pessoas. Eu não estou falando de uma fé alienada e ilusória, tá? A fé que acredita que pela força da mente vai operar prodígios ao ponto de acreditar que foi ele que operou aquilo e não Deus, né? Eu estou falando de uma fé sadia, de uma fé sã, de uma fé equilibrada, de uma fé que é capaz de romper barreiras, limites e preconceitos até, e ir ao encontro do irmão. Existia uma mulher que ela... Bem rapidinho eu vou contar a história. Ela vivia lá no Oriente Médio, teve uma guerra, ela católica, né? E já com muitas dificuldades para manifestar a fé católica ali, ela encontrou pela rua uma mulher com 2 filhos, chorando muito, abatida, e ela percebeu que aquela mulher era uma muçulmana, se aproximou daquela mulher e perguntou por que ela estava naquele estado. Ela não conseguia falar direito, mas aquela mulher católica percebeu que ela havia perdido o marido na guerra, né? No bombardeio, e estava agora desamparada, sozinha. Havia perdido a casa também, né, no bombardeio. Estava sozinha com os 2 filhos. E essa própria mulher católica estava sem contato com os pais,
porque a cidade dos pais também havia sido bombardeada. E ela, mesmo tendo essa experiência de dor, de não ter contato com os pais, sem saber se estava vivo ou morto, ela teve a ousadia de fé, tá? A fé sã, a fé equilibrada, a fé que realmente acredita num Deus poderoso que é capaz de romper os limites e ir ao encontro do próximo por amor. Ela convidou essa mulher muçulmana a morar com ela por um tempo até conseguir algo, né? Ela e suas crianças. Chegando lá, ela conversou com seus filhos e falou assim: olha, essa senhora vai morar aqui com a gente com seus 2 filhos. E ela falou assim: lembra de tudo que eu ensinei sobre Cristo para vocês? Aí os filhos concordaram com ela, e logo os filhos pegaram as crianças da mulher muçulmana, levaram para o quarto para brincar, né? E deram os próprios brinquedos e prepararam a cama que era deles para as crianças daquela mulher muçulmana. E aí a mulher muçulmana, ainda traumatizada, sem conseguir falar nada, chegou a hora de preparar a refeição. Essa mulher católica, quando foi preparar a refeição, percebeu que, lembrou, né, que os muçulmanos tinham algumas prescrições do que se podia comer e do que se não podia comer naquela época. Então ela foi e disse assim: olha, eu vou preparar a nossa refeição, você pode comer isso? Você pode comer isso? Eu quero preparar algo que você possa comer para você compartilhar comigo a refeição na mesa. E aí foi a primeira vez que aquela mulher muçulmana falou. E antes de falar, ela chorou emocionada por ver aquela mulher que ela sabia que era católica fazendo tudo aquilo por ela. E ela abraçou a mulher católica e disse assim: como em meio a tanto ódio você consegue manifestar tanto amor? Então, isso, meu irmão, minha irmã que está me escutando, isso é fé, tá bom? Isso não é ato miraculoso, isso não é ato heróico, isso é fé. Isso é ter fé em um Deus que une mais do que separa, tá bom? Um Deus que não nos ensina divisão, não nos ensina competição, não nos ensina discórdia, não nos ensina disputa, tá bom? Então, tomara Deus que você não use todo esse conhecimento para ir disputar verdades com outras religiões, tá bom? Respeite as outras religiões, ame a todos, compartilhe no que for possível, tá, com as outras pessoas a sua fé, mas tenha sempre em mente: Deus que é Deus, o nosso Deus, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, está olhando agora para toda a humanidade e ama cada ser com o mesmo amor que ama você, sem nenhuma distinção. Se Deus, que é assim tão poderoso, ama a todos, do considerado melhor ao considerado pior, quem sou eu, quem és tu, para querer imitar a Cristo fazendo o contrário? Então vamos respeitar a liberdade que Deus deu a todos e vamos viver na fé o nosso sentir com a eclésia. Por último, quero me despedir de você, agradecer por você ter ficado comigo até agora. Olha, realmente foi muito bom, sabe? Ter você aqui foi muito bom. Foi bom para mim falar tudo isso, renovar a minha fé, poder ajudar você a dar passos. Recapitulando o que a gente viu aqui, a gente viu o seu jeito de ser igreja, que eu baseei todo em sentir com a eclésia, sentir com a igreja, os tesouros da igreja, 5 curiosidades como mudar o seu jeito de ser igreja. Então a gente viu a tradição, falei um pouco sobre a revelação, desculpa, o primeiro ponto, revelação. Falei no segundo ponto sobre a Sagrada Escritura. No terceiro ponto eu falei sobre a tradição. No quarto ponto eu falei sobre a doutrina. E agora encerro falando sobre a fé, dando esses testemunhos. Quem busca a verdade, fatalmente a encontra. E a verdade liberta, porque ela tem força própria. Então confie menos nos homens, confie mais em Deus. Se você crê na igreja, continua sentindo com ela, na fé dela, sentir com a eclésia. Um forte abraço para você. Continue acompanhando o Conaquete. Mais uma vez agradeço o Wagner Moura, idealizador de todo esse projeto. E guarde todos esses ensinamentos, compartilhe com seus amigos. Reze por mim, que eu estarei aqui rezando por você. Afinal, somos todos irmãos.
Um abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.